Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos às redes sociais do Fábio Lazarotto, especial ao nosso canal no YouTube Fábio Lazarotto Repórter. Vamos analisar a vitória do Ipiranga no último teste antes da estreia do Campeonato Gaúcho, que acontece na próxima quinta-feira, dia 27, contra o São Luís de Juí, aqui no Estádio Colosso da Lagoa. Antes, eu quero dar um recado para vocês da Leve Estruturas de Concretos Protendidas, que está revolucionando o setor da construção civil em Erechim e no Alto Uruguai Gaúcho. Grupo Traçado, trabalhando na infraestrutura e no desenvolvimento de nosso país. E System Software de Gestão, há mais de 35 anos, otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br. Diferentemente do que ocorrera nos outros dois jogos treinos que o Ipiranga teve, este foi o amistoso de fato, né? Um amistoso com as equipes uniformizadas, ambiente já mais próximo de um jogo e sem dúvida alguma, né, que deu pra gente fazer observações importantes sobre a atuação do time de Luizinho Vieira, que já começa com a sua escalação. Ele manteve a mesma equipe que iniciou o jogo contra o Concórdia, com Edson no gol, Gedeilson, Bruno Bispo, Carlos Alexandre e o jogador Diego Porfírio fechando a primeira linha de 4, Lohan, Lucas Falcão, Luiz Felipe, Mateuzinho, Eric e Rodrigo Carioca. Este começa a se desenhar como o provável time da estreia do Ipiranga no Campeonato Estadual na próxima quinta-feira contra o São Luís de Juí, aqui no Estádio Colosso da Lagoa. O jogo desta tarde foi um jogo com muito mais cara de Campeonato Gaúcho do que os anteriores. Isso porque o Caxias é uma equipe que reúne essas características do futebol do Rio Grande do Sul e porque também, né, deu pra gente fazer observações daquilo que vai ser o campeonato. Um campeonato pegado, um campeonato disputado, com marcação e que já é característica por si só das equipes montadas pelo treinador Rogério Zimmermann, uma equipe que pressiona o adversário, uma equipe de muita pegada, muita marcação e que acabou dificultando o Ipiranga durante o primeiro tempo. O Ipiranga foi uma equipe pouco criativa, o seu meio de campo pouco conseguiu produzir e quando conseguiu chegar, chegou através da qualidade do seu principal jogador neste início de temporada, que chama-se Lucas Falcão. Ele recebeu a bola na intermediária, limpou a marcação e colocou a bola, né, no ângulo do goleiro Marcelo Pitol, que só caiu para aparecer na foto. E o que é interessante é que neste jogo que nós tivemos, o Ipiranga teve apenas mais uma escapada ainda no primeiro tempo. Foi uma jogada com o Diego Porfírio pelo lado esquerdo que cruzou e o Matheus não conseguiu chegar a tempo para empatar o jogo. A gente teve uma arbitragem também, diga-se de passagem, muito fraca, sonegou um pênalti claro para a equipe do Caxias. Tivemos depois um outro lance que, em condições normais, muito provavelmente o goleiro Edson seria expulso, né, pela saída, sendo o último homem saindo, dando um carrinho e cometendo falta fora da área no jogador do Caxias. Enfim, isso a gente precisa observar, porque senão, né, quando a gente acaba sendo prejudicado, a gente vem aqui e fala. Então, acho que o Caxias foi prejudicado nesses dois lances específicos. A arbitragem um pouco confusa, né? Acho que o jogo merecia uma arbitragem um pouco mais profissional do que a gente teve no amistoso desta tarde de quarta-feira. Alguns pontos que eu observei como positivos na equipe do Ipiranga. O Ipiranga conseguiu encaixar muito bem os seus dois volantes, Lohan e também Lucas Falcão, que já se notabiliza como o grande nome do Ipiranga na temporada 2022. Eu sei que nós estamos ainda em uma pré-temporada, a gente precisa aguardar o campeonato começar para poder fazer uma avaliação um pouco mais definitiva, um pouco mais consistente, mas já nos amistosos ele deixou essa boa impressão como sendo o grande nome do time do Ipiranga. É um jogador que o torcedor não vai sentir falta alguma do Clayton. Clayton, durante toda a temporada passada, dizíamos que era um jogador taticamente fundamental no time do Ipiranga, um jogador de muita qualidade, mas o Lucas Falcão é mais completo e é um jogador que acredito que tem mais a oferecer ao time. Então o torcedor que ainda não viu pode se preparar para ver um grande jogador em campo, não só pelo gol que ele fez hoje, mas pelo que ele tem desempenhado nesse período de jogos treinos. O Lohan também é um jogador que tem bons recursos na saída de bola, um jogador busca preencher os espaços no meio de campo e acredito que também é um jogador que vem se firmando nesta posição. E outras questões que eu acho que a gente também pode destacar no time do Ipiranga, que eu acho que a gente precisa sincronizar um pouco mais essa ligação do meio com o ataque. Nós estamos muito dependentes do Falcão. Acho que o Luiz Felipe é um jogador que precisa entrar mais nos jogos, precisa oferecer mais ao time, porque o Ipiranga vai precisar muito dessa figura do meio armador. E o Luiz Felipe é um jogador que pode dar isso.
Tem ele e tem o Marcelinho. Eu esperava um pouco mais, especialmente do Marcelinho. Ainda não vi o Marcelinho que eu esperava ver aqui no Ipiranga. Mas o Luiz Felipe precisa se apresentar mais, já que ele começa a se desenhar como o titular da equipe do Ipiranga. O jogo de hoje não dá pra gente fazer uma avaliação um pouco mais profunda dos atacantes, até porque poucas vezes a bola chegou ao ataque do Ipiranga, mas acho que o Ipiranga tem bons atacantes, né? Acho que tem ainda alguma dúvida se vai jogar o Eric ou se nós teremos o próprio jogador Jefferson, que está chegando como alternativa para os jogos do Campeonato Estadual, mas acredito que o Ipiranga tem algumas coisas que eu ainda não consegui me agradar. E eu tenho um pouco de cautela com relação a uma forma que parece já ser característico do trabalho do Luizinho Vieira, que é a saída de três. Eu acho que é muito bom de ver um time saindo jogando na linha de três quando o time está bem encaixado. O Ipiranga parece que está numa fase ainda de tentar buscar esse encaixe na linha de três. Alguns momentos a gente consegue observar o Ipiranga tentando sair e tendo um pouco de dificuldades. Eu acho que isso precisa ser trabalhado e com o tempo, sem dúvida alguma, a tendência é que encaixe. Eu não sou fã, né? Não sou fã dessa característica que a gente vê muitos treinadores que vêm para o futebol brasileiro, especialmente treinadores sul-americanos que vêm para o Brasil e tentam implantar essa forma de saída de jogo numa linha de três. Eu não sou muito adepto a esse tipo de jogada, mas o Luizinho Vieira já mostrou que deve utilizar isso sim no seu time. E é aguardar para ver e torcer para que de fato dê certo. Gostei muito depois das mudanças que o Ipiranga teve na partida do Léo Santos, que é um jogador que foi muito mal no amistoso contra a equipe do Concórdia e hoje entrou muito bem. E olha, só porque faltou um pouquinho mais o gosto do gol, porque ele chegou duas vezes na cara do gol, acabou optando pelo passe e não pela conclusão. Mas é um jogador que entrou muito bem na partida. Guilherme Beléia mais uma vez mostrando que é um jogador de drible, um jogador que parte para cima do adversário e que também pode dar uma boa contribuição ao longo dos jogos no campeonato estadual. O Ipiranga ainda segue com um jogador improvisado na lateral como alternativa para o Gedeilson. No jogo passado jogou o Robson por ali e agora quem jogou foi, no segundo tempo, o jogador Guilherme Amorim. Então acho que o Ipiranga ainda está numa fase de encaixe, mas já começa a dar uma boa amostra, até porque o jogo contra o Caxias foi um jogo muito complicado, um jogo difícil, um jogo que se tivesse terminado empatado não seria nenhuma justiça. Até eu acho que o jogo teve muito mais cara de empate do que de vitória do Ipiranga. Mas eu gostei mais uma vez de alguns pontos que eu pude observar no jogo treino contra a equipe do Concórdia e que foram repetidos na partida contra o Caxias, especialmente no setor de meio de campo, quando se trata dos seus dois volantes, Lohan e também Lucas Falcão, que esse, o torcedor pode anotar, será o grande nome do Ipiranga na temporada 2022. Rapaziada, antes de fecharmos a conta, eu quero dar um recado para vocês da System Software de Gestão, que tem o seguro ideal para você poder tranquilamente viajar nas suas férias e aproveitar cada momento sem nenhum tipo de preocupação, porque para você viajar tranquilo, você precisa ter um seguro. E a Express SA tem um seguro de viagem ideal para você e para sua família. Também conosco a Adega Brasil Bebidas, que tem a cerveja mais gelada de Erechim, de várias marcas e, é claro, sempre esperando você com os principais rótulos de vinhos, espumantes e destilados, seja qual for a sua preferência, nós garantimos o melhor preço. E siga sempre no meu Instagram, porque nos stories eu sempre posto as promoções da Adega Brasil Bebidas. Rapaziada, fechamos a conta, voltamos com mais no próximo vídeo amanhã.